Olá para todos, está no ar mais um Papo em Dia e hoje comemorativo. Vamos falar dos 70 anos do Colégio Estocco. E para isso temos como convidada a diretora-geral, Josi Estocco. Tudo bem, Josi? Tudo bem, Mariana. Muito obrigada pelo convite. Nós É que uma honra estar agradecemos. aqui. Josi, são 70 anos do Estocco, né? São muitos anos. A gente conversou um pouquinho antes, né, de começar a gravar e você tem grandes passagens aí pelo Colégio Estocco. Dentro desses 70 anos, o que mais marcou para você? Que pergunta difícil, porque são tantos momentos especiais e que eu posso destacar alguns deles. A própria fundação do Estocco é um momento em que eu não vivi, mas que pelas histórias que eu escutei, inclusive da própria fundadora Alzira Estocco, é um momento bem especial como tudo surgiu, que é a história do Estocco, que a filha dela queria muito entrar no Américo Brasiliense. Na época, o Américo, aqui pertinho, tinha o curso de admissão, antes de entrarem no ginásio. E para ela não estudar sozinha, a dona Alzira pediu para ela convidar os amigos. E todos eles foram aprovados, ocupando os melhores lugares no Américo. E as pessoas quiseram saber com quem eles tinham estudado. E as crianças disseram com a professora Alzira Estocco e a irmã dela, a Nena Estocco. Então, a maneira como Estocco começou foi assim. Ensinando crianças que precisavam entrar no Américo. E ela não tinha dinheiro para pagar para alguém lecionar. E como professora, ela ensinou a filha e os colegas. Então, esse momento marcante do Estocco é como a história da escola começa. E daí temos muitos outros. Mas eu prefiro começar assim, essa entrevista. Do início, né? Do início, contando um pouco da história. Você até falou lá do começo, eu falei, não, ela não era nascida. Não, eu não era Essa nascida. história. O Estocco é de abril de 54, não era nascida, mas é uma escola que tem um grande legado. Então, ainda respondendo a sua primeira pergunta, o que me vem na mente, quantas histórias nós vivemos juntas, quantas conquistas, tudo com muito trabalho, muita dedicação e pelas mãos de muitas pessoas, que Estocco é o que ele é hoje. Com certeza. Bom, você tem um grande currículo também, passou por diversas áreas antes de chegar hoje como diretora do Estocco. Conta um pouquinho pra gente sobre essa sua carreira, esses seus passos. Está bem. Então, eu vou juntar com a história do Estocco mesmo. Quando eu fazia magistério no Américo Brasiliense, na época em que tinha ainda magistério, a dona Alzira entrou em contato com a Ocleia, coordenadora do magistério do Américo na década de 80, e pediu para ela encaminhar as 6 melhores estudantes, porque ela desejava implantar um projeto. Ela sempre foi visionária. E nesse sentido, ela disse que se desse certo o trabalho com as estagiárias de formação contínua no ambiente de trabalho, ela depois contrataria outras estagiárias. E eu e mais 5 amigas, somos amigas até hoje do magistério, fomos até o Estoquinho, a nossa escola de educação infantil. Fomos entrevistadas por ela e ela escolheu a mim e mais uma amiga. Então, eu fui a primeira estagiária do Estocco. E depois do término do estágio, ela me convidou para assumir uma sala de aula. 1 mês e meio depois, eu tinha uma segunda sala. Então, me tornei docente de período integral. Com alguns anos depois, poucos anos, ela me convidou para ser coordenadora. E como eu tenho formação em Direito também, o seu Oscar, esposo dela, me convidou para integrar o departamento jurídico da escola. Então, no Estocco, eu já vivi alguns papéis, vamos dizer assim, outras funções. Então, eu fui estagiária, professora, coordenadora, assessora jurídica, estou diretora pedagógica e geral. E a minha formação, além do magistério, direito, especialização em educação infantil, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doc em educação. E com essas formações, eu consigo contribuir com o dia a dia do Estocco, tendo, obviamente, uma equipe que eu considero muito competente para lidar com a rotina de uma escola. Então, em linhas bem gerais. E eu brinco com algumas estagiárias dizendo que
eu dei certo, por isso que nós temos estagiárias. E no fundo, o Estocco é uma escola que ele prepara profissionais. Temos muitas outras pessoas ocupando cargos hoje como professor ou professora, coordenador ou coordenadora, que também foram estagiários. Esse era um desejo dela, da pessoa ser preparada no próprio local de trabalho. Então, Estocco é uma escola que forma pessoas, potencializa pessoas, crianças, jovens e adultos que lá estão. É isso. Ai, que legal, né? A pessoa já estuda ali, já trabalha ali, realmente tem essa Isso mesmo. vivência, né, que a gente estava conversando antes. E na prática, como que funciona justamente essa questão de preparar ali crianças, jovens, já profissionalmente falando? As crianças e os jovens, o Estocco ele tem hoje da educação infantil ao ensino médio. O Estocco não tem um técnico profissionalizante, mas ele prepara para essa vivência no mundo. Então, um dos nossos pilares é a formação cidadã. Entre outros, também temos a questão do lifelong learning, que é aprender sempre, a vida inteira. Então, nos nossos pilares, entre os nossos princípios, está aprender não somente no que diz respeito às áreas do conhecimento, cognitivamente, mas também socialmente, emocionalmente, fisicamente. É uma educação integral, que cuida do todo, do sujeito como um todo. E nós não queremos preparar no Estocco para uma ou outra área do conhecimento. Nós temos um mote que é potencializando pessoas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos atuar com eles nas diversas áreas do conhecimento e eles vão se descobrindo. Então, além da nossa matriz geral, como formação para eles, nós temos, no caso do ensino médio, os itinerários formativos, em que eles escolhem alguns cursos e têm um contato com o campus universitário, com professores que lecionam no mundo acadêmico do ensino superior. E aos poucos eles recebem informações e constroem conhecimentos para que eles possam fazer as suas escolhas. Então, nós pensamos que esse é o melhor caminho, de potencializar, de dar possibilidades para que eles percebam o que eles gostam mais e saibam fazer escolhas. Hoje em dia, a educação ela sempre vem dentro de um grande debate, né? Você comentou agora que também um dos pilares é o emocional, é preparar a pessoa para a vida, né? Não somente ali profissionalmente. E aí, entrando nessa questão que eu comentei, que vem de muitos debates, né? Eu não vou nem entrar em debates, que hoje é comemoração, né? São 70 anos do Estocco. Mas como que vocês lidam com essa forma de justamente atualizar a situação pedagógica, a educação no dia a dia, porque são 70 anos, então eu imagino assim que a cultura muda muito, né? Sim. Principalmente dentro da escola. Como que vocês lidam hoje com essas mudanças? O que vocês acham interessante sempre estar inserindo no dia a dia do aluno? Para mim, um dos grandes desafios é a formação das pessoas. Pessoas que lidam com as crianças e os jovens. Porque, como você mesma disse, a sociedade está em constante transformação. E como o sociólogo Bauman dizia, a sociedade é muito líquida, ela se transforma, ela se adequa. E você precisa estar muito, como diziam os jovens, antenado para você acompanhar e perceber quais são as necessidades. Óbvio que nós temos uma matriz curricular, uma proposta pedagógica, mas nós precisamos cuidar da formação dos professores que lidam com as crianças e os jovens. Então, nós promovemos, dentro do espaço da escola, encontros para a discussão da proposta, dos planejamentos, das atividades que vamos dar, dos projetos que queremos implementar. Então, essa formação no coletivo, cuidada pelos coordenadores, cuidada também por convidados que atuam junto conosco para ministrarem palestras e cursos. Temos algumas parcerias nesse sentido para que os nossos docentes se mantenham atualizados. Mas não somente os docentes, porque para nós o docente ele é um educador direto, mas há os educadores indiretos, digamos assim, como os porteiros, como as pessoas que fazem o lanchinho, cuidam da alimentação. Então, o Estocco também cuida dessas pessoas. E eu posso citar uma parceria que nós temos muito boa com o Senac, que recentemente fez um curso, ministrou um curso para as pessoas que fazem o alimento da educação infantil, para as criancinhas da educação infantil.
Ou seja, nós cuidamos das pessoas para que elas cuidem de outras pessoas. Então, para nós, para enfrentarmos os desafios e as necessidades contemporâneas, nós precisamos nos manter estudando. Com certeza. Você citou o Bauman também, eu lembrei Sim. aqui. É muito interessante porque a gente comenta dessa questão de atualizar, né? Eu mesmo te perguntei, mas também até seguindo essa teoria dele, né? Onde tudo é líquido, tudo muito efêmero. Quais são os valores que a escola permitiu se manter também por esses 70 anos? Porque se por um lado também a gente tem que correr e se atualizar e trocar, também tem aquela questão de que muitos valores também se perdem, né? Então acredito que também, principalmente na educação, muita coisa precisa ser mantida. Quais são esses principais valores que estou mantendo durante esses 70 anos? Interessante a sua pergunta, porque por que mudar? A gente tem que sempre, na nossa visão, na minha em particular, pensarmos o que precisa ser mudado e será que precisa mesmo? Elemento da dúvida, como o Cortella gosta de citar. Então, eu digo para você que na nossa comunidade, um dos valores importantes, eu vou citar alguns, a ética, o respeito, a empatia, colocar-se no lugar do outro, mas também ser solidário. Não dá para abrir mão disso. Importar-se com o outro, cuidar do outro, e isso não acontece do dia para a noite. Nós temos que ter muitas ações, muitas propostas colocadas em prática para que as crianças e os jovens percebam. Alguns tomam ciência disso com mais velocidade, outros levam um tempo. Mas o Estocco não abre mão de ser acolhedor, de ser ético, de ponderar sobre as situações. Um valor que eu estimo bastante e que pauta as minhas decisões é o valor da justiça, o que é justo. Então, nós precisamos, ao escutarmos as crianças, pensarmos o que aconteceu, por que aconteceu, qual decisão tomar, o que é mais justo, o que é justo. E isso é muito difícil e muito complexo. E nós somos humanos. Citando outro educador que eu amo muito, que é o Paulo Freire, ele diz, em um dos poemas dele que se chama A Escola, que escola é feita de gente. Então, se é feita de gente, essas pessoas têm qualidades, mas também erram. E, às vezes, nem todo mundo perdoa o educador quando ele erra ou quando ele não é assertivo. E a gente precisa lembrar que ele também erra e que nem sempre ele é assertivo. A escola feita de gente, ela vai acertar muito mais do que errar. Se ela errar, ela precisa recuar, pedir desculpas, pensar numa estratégia de como resolver para seguir em frente e não ficar presa ao passado ou ao erro. Eu amo citações, vou citar mais um. Juscelino Kubitschek, ele dizia que a gente não precisa ter compromisso com o erro. E o Estocco não tem compromisso com o erro. Quando o Estocco erra, ele pede desculpas e procura consertar. E se nós errarmos com as crianças, uma atitude muito importante para nós é pedirmos desculpas para elas. Para elas perceberem que quando o adulto erra, ele tem a humildade de pedir desculpa. E se o adulto se mantiver arrogante só porque ele é adulto, é o que a criança vai aprender com ele. E os nossos modelos, o que as crianças precisam seguir ou observar, são as nossas atitudes, não é? Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Não tem um ditado que diz que as nossas atitudes educam muito mais do que as nossas falas? Criança aprende com ação. Criança aprende com ação. Então, nós não podemos ser incoerentes. Então, a coerência, a ética, o respeito, o acolhimento, a justiça são valores importantes para o Estocco. E durante esse ano, né, de muita festa, muitas comemorações devido aos 70 anos, você até me comentou que desde o início do ano tem uma grande programação aí para essa grande comemoração dos 70 anos do Estocco. Como que vem sendo toda essa festa? Quais foram as principais programações? Você já me contou que tem uma festa por vir também. Isso mesmo. Então, vamos lá. Fizemos os 70 em abril. Teve até o momento na quadra do Estocco Unidade 3, na quadra do Estoquinho, do Cantar Parabéns. Uma das nossas ex-estoqueiras, ex-estudante, foi a que fez o bolo, porque ela faz bolos e doces maravilhosos.
E ela que fez os bolos e nós cantamos esse parabéns, como eu disse. Então, quando tem festa tem que ter bolo. Assim que as crianças falam, vai ter bolo. Então, teve bolo. Além disso, nós trouxemos o Marcelo Taz para dialogar com os jovens. Foi um momento bem significativo para nós, especial, que os jovens puderam fazer perguntas. E o Marcelo Taz é tão inteligente, é uma pessoa que consegue dialogar com os jovens, então amamos a presença dele no Estoco. Um outro momento bem especial foi quando o Cortella, no dia 25 de setembro, esteve na escola, não foi a primeira vez. Ele já esteve anteriormente no Estoco, inclusive nos 60 anos ele esteve também no Estoco. E ele dialogou com toda a comunidade, ele fez uma palestra para a comunidade. E nós demos esse presente para Santo André e quem desejou ir até o Estoco, porque quando o Estoco faz aniversário, ele não cobra um ingresso, um convite para que as pessoas possam usufruir de momentos assim, como esse do Cortella. Então, ele foi até o colégio, deu a palestra. Rapidamente as inscrições foram encerradas, porque ele é uma pessoa muito benquista na sociedade, ele é muito inteligente, então foi um momento bem bacana para a gente. Tivemos o Jotoco, que são jogos do Estoco internos, em que os jovens, as crianças, deram o melhor de si na quadra e vivenciaram situações não só de jogos, mas também de cooperação, de demonstração de estar junto é o melhor, não é? Competindo ou cooperando. E no final do ano nós vamos dar uma festa para os nossos funcionários, que já está agendada para o dia 15 de dezembro. Além disso, nós também temos também para dezembro o nosso pessoal que faz teatro vai apresentar uma peça sobre os 70 anos do Estoco. Então, são os últimos eventos em comemoração. E neste ano nós temos a formatura do 9º ano e a nossa da terceira série do médio, que é a nossa primeira turma do médio. Então, a turma do 9º e a turma do médio são as turmas dos 70 anos, então também estamos bem na expectativa de que seja uma formatura, tanto uma quanto a outra, formaturas bem bonitas, bem interessantes. Ah, com certeza, né? Formatura já é legal, né? Quando tem essa data junto. E então... tem toda uma emoção junto, não é? Sim, com certeza. Deles conquistarem os diplomas e também de nós podermos formar essa primeira turma do médio, que para nós é um momento muito especial. E eles estão conseguindo obter ótimos resultados nos vestibulares, no Enem, passando de uma fase para outra. E estamos na torcida por eles. Então, este ano nós temos muitos marcos significativos. Em todas as suas falas aqui, desde o início do podcast, eu notei que existe sempre muita união, né? União entre a escola com a comunidade e principalmente com os funcionários, né? Você comentou agora que a festa será para eles, né? No próximo dia 15 de dezembro, ia falar novembro já acabou. No próximo dia 15 de dezembro. Como que funciona esse dia a dia, né? Para justamente conseguir ter essa união, né? Até um pouquinho atrás você comentou, a gente erra, né? O ser humano erra, né? A gente tem que estar lidando sempre com isso de acordar e se reinventar. E que para que tudo funcione tem que existir justamente essa boa relação, né? Como que é essa relação lá dentro? Vamos falar da relação entre os funcionários, por exemplo. Nós temos os setores, embora sejamos uma única escola, temos os setores para que eles funcionem melhor e os líderes desses setores, desses segmentos. Então, nós temos reuniões com os gestores, algumas são semanais, com determinados gestores que são mais experientes, ou melhor, semanais com quem está chegando, quinzenais com quem já tem mais experiência. Então, procuramos alinhar nessas reuniões as nossas condutas, as nossas ações futuras. Também temos a reunião com o Conselho Executivo da escola, que tem a mantenedora, assessoria e eu participando. Temos momentos em que nós não planejamos nenhuma reunião, mas temos que resolver algum problema que surge. Os problemas surgem e daí nós procuramos ouvir uma parte, ouvir a outra, procuramos agir com bom senso, analisar, para que o clima se mantenha favorável. Os desafios são grandes, não é? Mas, por meio do diálogo, a gente consegue resolver as questões quando elas surgem. Em se tratando de atendimento às famílias, cada família tem uma necessidade
E nós precisamos mostrar para as famílias que nós temos uma linha de conduta, o nosso jeito de ser estoco. Precisamos mostrar para essas famílias ao longo do ano como é o funcionamento da escola. Mas também temos um coração e uma mente abertos para que, se as famílias quiserem nos procurar, nos procurem, tragam as suas demandas e vamos dialogar para resolver. Há situações que nós conseguimos resolver de imediato e outras levam um tempo maior, porque afinal estamos falando de humanos, não é? E as pessoas têm pontos de vista muitas vezes diferentes uns dos outros, mas nós precisamos conciliar isso e chegarmos a um bom termo. Então, na verdade, o relacionamento, ele é desafiador, porque ele exige das pessoas olhar para o outro, pensar em si, mas também pensar no outro e conciliar da melhor maneira possível para que o coletivo seja maior do que o individual. Então, é um grande desafio, eu diria isso para você. E em relação às crianças, nós temos representantes de classe, então que eles trazem demandas da classe para nós gestores, para nós analisarmos, para nós resolvermos. E eles contribuem também conosco, assim como as famílias. E quando surgem demandas entre eles que nós nem esperávamos, porque os fatos podem ser novos e nós nem imaginávamos que eles poderiam surgir, o que nós temos que fazer? Nós temos que analisar, discutir o fato e pensarmos qual será a nossa conduta. Então é isso, é estar disposto e estar aberto para refletir e pensar que, embora tenhamos um planejamento, nada pode ser tão engessado. Às vezes a gente tem que ser flexível, de acordo com a demanda do dia. Bom, são 70 anos, são muitas histórias para contar. Infelizmente, não dá para falar tudo aqui no nosso Papo em Dia. A gente chega aqui no finalzinho, mas eu deixo aqui um espaço para você agora deixar um recado, uma mensagem, seja para os alunos, seja para os funcionários, em relação a esses 70 anos que a escola cumpre este ano. Então, eu vou deixar para a comunidade estoqueira, que envolve os funcionários, as famílias, as crianças e os jovens. Nós sempre trabalhamos de maneira muito dedicada para engrandecermos o estoco. Mas não é só o estoco, a empresa estoco. São vocês que no dia a dia convivem conosco. Então, parabéns, comunidade estoqueira, funcionários, a minha gratidão, famílias, obrigada por acreditarem no nosso trabalho, crianças e jovens, nós amamos vocês e queremos o melhor para vocês, sempre. Então, obrigada pela confiança, pelo carinho, pelo respeito no dia a dia. Um abraço. Josi, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabenizo a escola também, que é um grande marco aqui na região. Muito obrigada pela oportunidade e ao Diário por ter aberto essa porta para a gente. Muito obrigada, uma ótima tarde. Nós que agradecemos. E agradeço a você também que nos acompanhou aqui em mais um Papo em Dia.